Olá, tudo bem? Estamos aí no nosso dia 20 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. Chegou na metade da campanha e hoje o tema é tempo de mergulhar. Pastor, mergulhar onde? Então nós vamos agora aqui abrir a palavra do Senhor e ler Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Esse homem, gente, aqui só para interromper, era um guia que estava ali junto com Ezequiel, tá? Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram ao mar, cujas águas ficaram saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Incrível essa profecia, a experiência que Ezequiel teve, e ali um homem, né, um guia, estava medindo e contando isso para Ezequiel. Então, um representante do próprio Deus mostrando ali as coisas para Ezequiel. Então, é incrível demais essa profecia. E também, toda profecia a gente tem que olhar é para qual tempo, é para quando, o que estava acontecendo ali naquele período, e será que nós, nessa campanha de jejum, de santificação, nós também podemos nos apropriar dessa mensagem, dessa profecia que está escrito? Bom, o profeta Ezequiel, ele era um profeta e também sacerdote. E ele era muito preocupado com a santidade. Ele queria que as pessoas voltassem a andar em santidade. Por quê? Porque o profeta Ezequiel, ele cumpria o seu ministério profético no período do exílio. O povo, né, já estava andando em desobediência e Deus cumpriu a fala dizendo que esse povo ficaria 70 anos exilado na Babilônia. Então chegou esse período, então Ezequiel provavelmente tinha ali seus 25, 30 anos nesse período do exílio babilônico. E ele vai sempre falar com o povo sobre essa questão de voltar à santidade, a manifestação do poder de Deus. Você vai ver que várias visões que Ezequiel ele vai falar, ela carrega muito essa questão, né, da manifestação do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode reviver. Então Ezequiel ele sempre vai carregando essa fala para que as pessoas não venham esquecer de onde elas vieram. E também Ezequiel, próximo aqui do capítulo 47,
ele vai repreender os príncipes de Israel. Ele não chama de reis. Ele não usa esse termo, ele vai chamar príncipes, ele vai chamar os reis de Israel de príncipes e ele vai aqui repreender, próximo do capítulo 47, alguns capítulos antes, ele vai repreender esses príncipes, dizendo que vai chegar um príncipe que vai ter uma palavra justa, e a gente já sabe de quem ele está falando, né? Então é uma profecia messiânica, ou seja, vai vir esse príncipe justo e tal, que vai trazer esse renovo e tal, que é o próprio Cristo, que essa promessa já se cumpriu. E aí, em Ezequiel 47, ele vai continuar falando, né, dessa manifestação de um tempo novo, de um renovo que virá. E aí ele vai falar também da questão do templo. Porque antes ele até vai falar da Páscoa, das ofertas, um monte de coisa. E aí no 47 ele vai falar da questão do templo, que é essa água que sai do templo. Bom, essa promessa é para hoje sim. Sabe por quê? Porque você e eu somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Deus hoje não tem mais um templo específico onde ele se manifesta. Coisas que aconteciam ali na antiga aliança. Hoje eu e você somos templo do Espírito. E Jesus Cristo, ele já falou quando estava numa festa, e ele disse o quê? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, eu sou um representante de Deus na terra. Eu sou o templo do Espírito e de mim sai rios de águas vivas. E essas águas, elas precisam fazer o quê? Curar, transformar, renovar. É isso. Esse é o nosso trabalho como discípulos de Jesus. Por onde nós estamos, as pessoas precisam ser o quê? Renovadas e transformadas. Nós precisamos causar esse impacto de transformação. É muita responsabilidade, eu sei. Mas o Senhor Jesus nos deu essa missão de sarar a terra, essa missão de curar as pessoas, essa missão de tirar a cadeia onde os presos, eu estou falando aqui de condição espiritual, tá, gente? Pessoas estão presas espiritualmente, então nós como igreja, juntos, cada um sendo o templo do Espírito, o nosso trabalho é romper, quebrar essas cadeias para que esses presos sejam libertos. Então, assim, é o nosso trabalho ser esse rio. Só que para que eu possa manifestar o rio de Deus, assim como Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu preciso ter essa intimidade com Jesus, porque crer em Jesus implica em ter um relacionamento com Ele, não é apenas uma constatação histórica de que Jesus é o Messias, mas é uma vivência no Evangelho todos os dias, que vai me ajudar a crer em Cristo todos os dias e a reafirmar aquela minha confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. A minha vida precisa declarar essa confissão. Então, vida é movimento. Então, a minha vida precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como anda a minha vida em intimidade com o Senhor? Essa palavra também tem uma outra aplicação, ou seja, o rio de Deus está disponível. As águas do Senhor estão saindo do templo. Deus está manifestando o seu poder. Então eu preciso também mergulhar nessas águas, até para que eu possa ser um agente de cura e de transformação. Eu também preciso mergulhar nas águas de Deus para também experimentar desse mergulho, dessa santidade, dessa mudança, dessa transformação. Esse rio chegou até nós. Nós fomos curados por Deus, renovados por Ele, salvos por Ele. Ele chegou até a gente. Mas aqui, Ezequiel, junto ali com aquele homem que media, eles constatavam que quanto mais passava ali 500 metros, aquele rio ficava difícil de atravessar andando. Então só podia mergulhar. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente mergulhe nesse rio para que a gente possa depender dele somente, nada de depender dos outros, do dinheiro, dos meus sentimentos, do que o ser humano pode fazer. Não, eu quero depender de Deus, de Deus. E aí Deus vai me ajudar a servir as pessoas, a obedecer às autoridades. Mas Deus é o foco, não é o dinheiro, não é
não são os problemas, não são as circunstâncias. Eu vou depender de Deus, não das minhas emoções, não daquilo que eu penso, nem daquilo que eu acho. Eu vou depender de Deus. Porque quando a água bate no tornozelo, bate no joelho, bate nos lombos, aí tá tranquilo, dá pra poder sair dali correndo, pelo medo, dá pra controlar alguma coisa. Então Deus não quer que você dependa nem de você, Ele quer que você dependa somente dEle. E nisso eu preciso mergulhar nessas águas. E em Apocalipse 22, João também vê esse rio saindo do trono de Deus, o rio de água viva, claro como cristal, e onde ele passa, ele vai gerando vida e transformação. Mergulhe nesse rio. Não tenha medo do que Deus pode fazer em você, por você e através de você. Não tenha medo do seu chamado, não tenha medo de mergulhar na presença dele, porque Deus está fazendo isso para que haja cura. Aí as árvores serão frutíferas, e nós precisamos fazer isso no lugar onde estamos, onde Deus nos plantou em Santa Teresa, que a nossa igreja seja um lugar onde as pessoas fluem dessas águas vivas, trazendo cura por onde passa. E você, está sendo um rio de água viva para curar pessoas? Essas águas vivas estão fluindo de você para curar pessoas? Ou você está impedindo ou atrapalhando essas pessoas de conhecerem o Evangelho de Jesus? E eu preciso me preocupar. Se eu não tenho permitido que rios de águas vivas saiam de mim para que pessoas sejam curadas, então se está saindo outra coisa, é porque eu não creio em Jesus. Porque ele falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rio de água viva. Então se você é uma pessoa que por onde passa, você não provoca transformação, as pessoas não veem Jesus em você, e tem alguma coisa errada aí, hein? Então vamos lá para a fonte. Então tenha contato com a fonte, com Jesus, com o Evangelho, para que esse rio de água viva possa fluir da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.